Há alguns dias eu tenho pedido ao Senhor, né? Orado ao Senhor, e pedido ao Senhor para me trazer a lembrança, tudo que Ele já tem feito na minha vida, porque Ele tem feito muitas coisas na minha vida, muitos milagres na minha vida. Então eu me lembrei, do quanto é importante o dom de profecia realmente, quando o profeta realmente é um profeta do Senhor. Eu sou de uma família cristã, nasci num berço cristão desde o ventre da minha mãe. E com os meus 14 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando foi aos 20 eu me casei com um rapaz que não era cristão, também não era católico, não tinha religião. E ele não me permitia servir ao Senhor. Mas eu sempre, aos meus 27 anos, eu aceitei Jesus como Salvador e eu já tinha 2 filhos, pequenos, os filhos, entre 3 e 4 anos. E minha mãe sempre me ensinou, minha filha, para você não ser perseguida, para você não ser falha com seu esposo, para você ganhar o seu esposo para Jesus, faz o alimento dele. Eu trabalhava, irmãos, desde que tive meu primeiro filho. Eu nem tinha saído, não fazia nem 7 meses que eu tinha tido meu primeiro filho. Eu já trabalhava fora, eu já trabalhava para sustentar meus filhos, ajudar a sustentar meus filhos. Nunca fiquei sem trabalhar. Então eu chegava do trabalho, arrumava a comida do meu esposo, eu preparava os meus filhos para ir para a igreja, porque minha mãe sempre me ensinou que se eu estivesse na igreja, o lugar dos meus filhos, ela está sentado junto com as crianças na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ainda que pequenos, desde pequenos, até mesmo porque como pedagoga nós sabemos que até os 7 anos é o melhor período para a criança aprender. É um período em que o cognitivo da criança aprende, absorve muitas informações importantes, inclusive a fé em Cristo Jesus. E eu levava os meus filhos e era uma perseguição em caso que ele não queria que eu fosse à igreja, que eu servisse ao Senhor conforme eu queria, conforme o desejo do meu coração, conforme o Senhor me chamou. E eu enfrentando batalhas. Daí um dia um pastor muito renomado me ligou num telefone, eu não tinha telefone, mas me ligou num telefone e falou para mim, falou, olha, o Senhor manda eu te dizer que você continua servindo a Deus do jeito que você tá, mas você tem que melhorar nisso, naquilo outro, como se eu estivesse fazendo tudo errado, tudo o contrário do que ele estava me falando, sendo que eu estava fazendo tudo dentro do que ele estava me dizendo. E ele me disse isso, que ele tinha recebido essa revelação e que o Senhor iria escutar a minha oração e que iria restituir a minha família e meu esposo, iria ser meu companheiro nessa caminhada. Porém, passado alguns dias, irmãos, como a mentira tem perna curta, eu fiquei sabendo que quem tinha dado essas informações para este pastor, ele não recebeu revelação. Ele recebeu foi uma fofoca da minha sogra, que na época era muito usada para atrapalhar a minha vida, inclusive minha vida espiritual. E naquilo ali eu fui me enfraquecendo, aquela falsa profecia me enfraqueceu, eu acabei desistindo e não acreditando mais que o Senhor tinha um projeto na minha vida e acabei parando a minha carreira na fé. Foi um erro que hoje eu reconheço esse erro, mas eu sei que isso tem origem em algumas pessoas que se dizem profeta, que se dizem serem usados por Deus, que chegam para a nossa vida e falam assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou nada. Porque se ele não tivesse interferido na minha história, hoje eu estaria no